Nós estamos voltando para mais um bloco aqui ao lado do ator Carlos Moreno, né? Ele que está fazendo muito sucesso. Essa dupla nova, fala um pouquinho sobre a dupla nova, como é que foi a parte de ensaios, o repertório mudou em relação à primeira versão do espetáculo? Ah, sim, mudou total. O primeiro espetáculo era só a Mira Hari e eu, com o Jonathan já. Começou só com duas pessoas. Porque a gente quis fazer um espetáculo para comemorar a nossa amizade. E a gente se conheceu no teatro, a gente adolescente, a gente se conheceu no teatro. E fazia muito tempo que a gente não tinha nenhum trabalho juntos, cada um fazendo seus trabalhos. Aí a gente resolveu fazer esse espetáculo e então o primeiro repertório era mais eclético, tinha músicas de várias épocas, músicas brasileiras, músicas internacionais. Sim. E um repertório mais voltado para falar da amizade, do amor e tal. Pois não. Aí, então, esse que foi realmente uma coisa que a gente fez, vamos fazer um trabalho pra gente. E que deu tão certo que a gente ficou 3 anos em cartaz. Aí deu tão certo, a gente resolveu fazer um segundo. E daí, dessa vez, entrou no lugar, a Mira continuou. Também, sempre a direção do Elias e o do Jonathan. E o Jonathan. E aí a gente chamou a Patrícia Gaspar para participar com a gente. E daí, dessa vez, a gente resolveu focar num repertório de um período brasileiro, né, da história da música popular brasileira, essa época da rádio, que tem músicas deslumbrantes, assim, é um tesouro da música popular brasileira. São atemporais mesmo, né? Muito, muito. Então, assim, é outro repertório, outro enfoque. Focado mais dessas 3 décadas, 30, 40 e 50. Quanto tempo de espetáculo? 1 hora? Uma hora. Carlos, me diga uma coisa, esse espetáculo é um espetáculo que foi produzido com o apoio da Lei Rouanet, não é? Sim. Que foi um grande alento, na verdade, né, para a classe artística, no cinema, no teatro, na música. Sim, é super importante. Hoje em dia, você depende da Lei Rouanet para poder produzir um espetáculo, inclusive depois para manter o espetáculo em cartaz. Quer dizer, você precisa de um dinheiro para produção até o dia da estreia, e depois você precisa também de um dinheiro para manter o espetáculo, porque as pessoas se queixam, o teatro é muito caro e tal, mas na verdade, o que você recebe de bilheteria pode estar um maior sucesso. Às vezes não é suficiente para você pagar. Todo mundo que está lá é profissional, claro. Pagar os seus atores, pagar os técnicos, todo mundo. Nos grandes musicais aí, né, esses aí, então, tem, muito sei lá, mais, 20 pessoas no palco, mas todo o pessoal da técnica, realmente é um custo muito alto. A contrapartida da Lei Rouanet, que também eu acho de uma estratégia muito interessante, é que algumas apresentações têm que ser feitas abertas ao público. Levando cultura para quem eventualmente não tem acesso, para quem não tem condição de frequentar. Então, quando a gente está em temporada normal, às vezes assim, as pessoas ligam, a gente inclusive procura também. Né? Que legal. Então, enquanto a gente estava lá em temporada em São Paulo, várias associações, grupos de teatro, grupos de música, tem o Projeto Guri, que é um projeto fantástico, então, e uma meninada, todos músicos, instrumentistas, muito legal, muito legal. Vocês fazem além daquilo que a Lei Rouanet condiciona, né? Vocês acabam deliberadamente fazendo outras apresentações, né? Para ter esse contato maior com esse público. A gente estava falando a respeito dos benefícios da Lei Rouanet, né? Nós fizemos aí a pré-estreia do filme Operações Especiais com a Cleo Pires, com o Márcio Caruso, com o Thiago Martins, e eu estava conversando com o Márcio Caruso em entrevista, e ele me dizia a respeito disso, né? Hoje o cinema brasileiro, e eu não sei se o Carlos Moreno concorda, ele não deve absolutamente nada ao cinema americano, que é aquele que a gente conhece aí em larga escala, em relação à parte técnica, de áudio, de vídeo. Né? Antigamente nós víamos atores que tinham muito talento, diretores com grandes ideias, mas uma deficiência técnica. Né? A gente via o cinema, dava uma dó, né, de assistir. Nossa, você não entendia o que as pessoas falavam. Parecia que estavam dentro do banheiro o tempo inteiro, né? Aquele som de lata, né? Iluminação precária. Hoje em dia está impecável. O cinema tem crescido muito. Você já fez cinema? Tem vontade de fazer? Eu fiz muito curta-metragem, fiz um longa só, que chama Fogo e Paixão, dirigido pelo Isaiah Van Feld e o Márcio Kogan. Qual era a tua personagem desse? Eu fazia um duque decadente. Era um filme muito engraçado, de humor nonsense. Mas era um filme de época? Não. Era um filme mais contemporâneo, mas é uma excursão de ônibus por uma cidade, claro, enfim, era São Paulo, mas uma cidade, não ficava... E acontecendo situações estranhas em cada ponto que eles paravam, esse ônibus parava, era um ônibus de turismo, e então as pessoas estavam participando dessa excursão. E eu fazia, imagina, um duque dentro de um ônibus, é muito divertido, um elenco muito bacana.
Se você tivesse que definir, Carlos, a tua veia... Claro que o artista ele tem que ser versátil mesmo, ele tem que ter flexibilidade, né? Ele tem que incorporar todo e qualquer personagem, mas se você tivesse que definir uma preferência, humor, sei lá, policial, qual seria o gênero que você mais gosta de atuar? O ator tem que estar aberto para fazer qualquer trabalho, mas eu acho que eu tenho maior experiência para fazer humor, porque, enfim, eu acho que é o que eu sei fazer melhor. É o que você mais fez na tua carreira? Tem isso também, né? Você vai e faz mais, fica mais experiente, enfim. Até na parte, né, do Garoto Bombril, você ao longo dos anos desenvolveu um humor entre linhas ali, né? Sim, o personagem foi ficando, no começo ele era tímido, enfim, dava até pena dele. Depois ele foi ficando mais soltinho, aí quando teve aquela fase das caracterizações, né, tinha, enfim... Apareceu de vários, de homem, de mulher, enfim, foi uma fase muito bacana aquela. Né? E olha, o Carlos Moreno, ele tem, né, esse espetáculo atual, né, que está em cartaz, e eu quero saber deles quais são os projetos. Tem alguns projetos que estão em andamento, estudando algumas propostas, como é que está? A gente está pensando no Florege 3. Ah, já estão desenvolvendo a terceira versão, a terceira temporada? Já tem o projeto, aí não começou a trabalhar efetivamente. Mas ele já tem um foco determinado? Porque esse atual, anos 30, 40, 50 do rádio. Esse próximo, vai dar continuidade? A gente pensou fazer um repertório para o público infantil, ou então fazer um repertório com músicas de cinema. Tá na ideia. Estão ainda compilando a ideia, né? Carlos, obrigado pela tua entrevista. Muito obrigado a você, obrigado mesmo.